explicando o que é limites. Pra vocês terem uma noção do que é limites. Vamos supor que nós temos uma função f de x em um intervalo aberto qualquer. Então, por exemplo, eu tenho essa função vermelha aqui. Ó. Ela está em um intervalo aberto. O que significa isso? Significa que essa função ela existe entre A e B, só que o A e B está aberto. O A e o B não está incluído. A extremidade do intervalo não existe. Mas se você pegar qualquer ponto antes desse valor B, ele existe. Isso que é um intervalo aberto, tudo bem? Vamos colocar exemplo numérico para vocês entenderem isso. Vamos supor que aqui seja 2 e aqui seja 10. Eu estou falando que a função existe entre 2 e 10. Ou seja, o 2 não existe. Mas se você pegar o 2,000001, ele está dentro da função, sacou? É só a extremidade que não existe. O resto vai existir. Então, é um intervalo aberto. Se fosse um intervalo fechado, você representa com uma bolinha fechada. Isso significa que as extremidades estão incluídas. Tudo bem? Você conseguir interpretar a noção de intervalo real é importante para você passar em cálculo de primeira, principalmente na hora de colocar a resposta dos exercícios, né? Se você for responder, por exemplo, uma equação, normalmente a resposta é um intervalo real, que pode ser aberto ou fechado. Enfim, acho que ficou bem claro essa parte. Então a gente tem uma função que está definida no intervalo aberto que tem o ponto x0. Mas o ponto x0 não existe. Isso aqui é meio complicado, então deixa eu explicar com mais calma. Olha bem para essa função aqui. Esse intervalo de A até B contém o ponto x0, certo? O ponto x0 está dentro do intervalo. Mas o ponto x0 é uma bolinha aberta. O ponto x0 não existe. Qualquer ponto perto de x0 existe. Essa é a principal noção de limites que você precisa ter. É por isso que os alunos não passam em cálculo de primeira, porque fica com aquela noção lá do ensino médio. Lá no ensino médio, a gente não preocupa com as vizinhanças do ponto. Por exemplo, se o x aqui é 5, lá no ensino médio você faz. Quando o x é 5, aí você vai e acha a imagem, acha o y. Aqui em limites, não importa o 5. Se aqui for 5, quando a gente está falando de limites, você vai preocupar com os 5,00000001, imagina 1000 zeros, depois 1. Ou então você vai preocupar com o 5 na extrema esquerda, 4,9999999, infinitos 9. Mas o que você precisa entender, isso não é óbvio, isso não é intuitivo. A gente está acostumado a trabalhar com isso. O 5, ele nem existe, ele nem está ali. O limite vai trabalhar nas vizinhanças do 5. Você pode chegar infinitamente próximo de 5. Mesmo que o 5 nem exista. Vocês estão entendendo? Essa é a principal lógica do limite. Aqui, eu estou explicando esse mesmo texto, só que numa forma matemática, né? Você tem a função f no domínio AB, que é o intervalo aberto, menos o x0. Ou seja, você tem todos os pontos de A até B, com a exceção do x0. Esse é o domínio da função f. E a imagem é os reais. O valor de y são os reais. E esse x0 tem que pertencer ao intervalo AB. Enfim, essa aqui é uma notação mais formal. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que entender como que escreve o limite. Tem várias formas. A primeira delas é limite quando x tende a x0 de uma função f é igual a L. Aqui, essa setinha aqui, o mais importante dessa nomenclatura é você entender. x0 é um número, tá? Vamos supor que seja 5. O x tende a 5. Eu não quero saber quando o x é igual a 5. Essa é a principal ideia. E a resposta do limite, finge que esse limite aqui está dando 10. Finge que a imagem está dando 10. Não é 10. É infinitamente próximo de 10. Tende a 10. Nunca vai ser igual a 10. Tudo bem? Limite e imagem são coisas completamente diferentes. Então você tem essa primeira notação. A segunda notação, ela é mais simples. Olha.
f de x tende a L quando x tende a A. Ou o contrário, x tende a A quando o f de x tende a L. É uma outra forma de escrever o mesmo limite. A mais usada é essa daqui. Ó. O limite quando x tende ao número, função, depois você põe a resposta. Tem várias formas para você resolver o limite. Várias. A primeira delas é quando você tem um gráfico. Se você tem um gráfico, o enunciado pode pedir vários limites e você coloca a resposta sem fazer conta. É só observar o gráfico. Esse é um exercício mais simples que tem. Agora, se você não tem gráfico, aí tem vários tipos de limite que você pode fazer. Tem vários. Por exemplo, tem um limite quando você substitui dar um número. Pode dar um número sobre zero. Pode dar zero sobre zero. Pode ser uma função em partes. Pode ser o x tendendo a mais ou menos infinito. Tem vários tipos, tá? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você conhecer todos os tipos de limites. Você tem que dominar cada um desses tipos. Para cada tipo desse aqui, o ideal é você fazer de 5 a 15 exemplos para você fixar cada um desses tipos. Mas, o que a gente vai fazer na live de hoje é limite na definição. Esse limite é divertido. A definição de limite